Atividade onírica. Qual é a sua ideia desse grande mistério do ser humano? Dá algum valor aos sonhos ou ao longo da sua vida não teve assim nada de especial nos sonhos, não se lembra dos sonhos? Sonha bastante. E qual é a sua explicação um bocadinho para os sonhos? É apenas uma espécie de digestão das experiências do dia ou há mais qualquer coisa? Eu penso que o sonho é uma forma de serem enviadas determinadas mensagens e eu recebo-as com todo o cuidado. Bravo. Bom. Os sonhos são uma coisa importante da minha vida. Bravo. Eu já hoje sonho todas as noites. E portanto isso enriquece-me muito. Bravo. Escreve os seus sonhos? Não, agora não. Eu agora tenho poucas possibilidades de escrever. Pois. Porque existe da minha parte ainda um vigor físico que eu neste momento não tenho. Não tem, exato. Mas esses sonhos, essas mensagens, sente que são de quem? São de um eu superior de si próprio? São de familiares ou amigos? Ou é da sua inteligência? Ou é... Eu penso que são da atmosfera espiritual dentro da qual eu vivo, não é? E portanto é daí que chegam as mensagens. Até chega a ser visitado pelo meu pai e pela minha mãe. Exato, bravo. Mas também acredita que há uma vida depois da morte e que eles estão vivos, não é? É a sua ideia ou não? Claro. Claro, pronto, também eu. Se não estivessem vivos, eu não estava com eles tal como sonho. Exato, fabuloso. Portanto, acha que os sonhos, em parte, refletem uma vivência da nossa alma, seja por telepatia, seja porque sai do corpo. São duas hipóteses que nós explicamos os sonhos. Eu tenho dificuldade em falar da alma, porque eu acredito mais no espírito. Não, mas nós temos... a minha divisão é corpo, alma e espírito. Também é minha. Pronto. Também é minha. Bom. Mas quer dizer, o plano superior. Sim, ao espírito, claro. Não, mas qual é a minha visão? Corpo é corpo físico e vamos lá energético da acupuntura. Alma é tudo o que é emoções, sentimentos, instintos, pensamentos. Isso constitui a alma. A nossa alma é um mar energético que está sempre em mutação. O espírito é a centelha, o eu espiritual, de origem divina, que depois forma com a alma um corpo espiritual. E, portanto, nós comunicamos com os nossos antepassados nesse nível de uma alma espiritual. Deixa estar, professor Patrício. A minha ideia é mesmo que nós estamos aqui na Terra para criarmos um corpo espiritual, uma alma espiritual. Não sermos já só uma alma animal, uma alma ligada com o corpo, mas sermos esse espírito com... Uma ânima. Aí vê-se logo ligação ao animal. Exato, mas aqui esta... Ânima tem que ver com o que nós é animal. Não só, não. O ânima, foi a tradução da psique, e o nous realmente é para o espírito, não é? Psique. Psuque. Também se pode. Psuque, exatamente. Eu é que tenho a mania de dizer mal. Psique. O psique é a pronúncia grega. Exato. Eu não aprendi grego, mas aquilo que ia ouvindo realmente ficou no psique. Eu por acaso vou mais talvez mais para o francês até, porque como eu li bastante o francês. Eu gosto de ler na grega, psique. Psique, diz mesmo, pronto. Mas então... Não é o psi, é psique. Com o CH, que? Sim. E então qual é a sua visão? Portanto, há uma interação do seu psique com o seu nous. Portanto, há uma interação nos sonhos. Quem é que sonha? É o nous ou é o psique? Quem é que está a sonhar? Quem é que é verdadeiramente... Eu às vezes tenho sonhos fabulosos, todos os dias. Tenho centenas de sonhos escritos e gravados e ainda hoje contei-lhe um bocadinho de um sonho que foi realmente influenciado pelo que falámos e discutimos. E então, eu às vezes espanto-me e pergunto quem é o realizador destas
interações e pensamentos O que eu fabulosos, sinto nos meus sonhos é que eu sou eu. que é o mesmo eu que está aqui embaixo. Sim. É a essência verdadeira do ser, não é? Sim. Pronto, eu por O aqui... eu mais puro. Sim. Assim, sente isso. Pronto, isso é bom. Eu E também. então a mensagem é uma mensagem que lhe chega quase que anónima de um plano espiritual, porque... Então eu sonho, por exemplo, já sonhei aqui com o meu pai e a minha mãe. Exato. E, portanto, eu estou perante eles, sei perfeitamente que o meu pai está morto. Exato, No claro. sonho pensei isso. Não é, com a minha mãe não é igual. A minha mãe fala comigo com mais naturalidade, digamos assim. Eu sinto-a mais viva. Provavelmente a sua mãe, se calhar, está mais viva no além do que o seu pai. Está com mais capacidade. A minha também, por exemplo, a minha mãe também era mais religiosa, mais aberta ao mundo espiritual e muito rapidamente eu acho que ela se torna consciente num corpo espiritual, porque a maior parte das pessoas Da morrem. minha vida e da minha família, do substituto do meu pai fui eu. Eu tenho mantido isto tudo e feito crescer, Bravo. e avançar e comprar mais terras, isto e aquilo. Boa. Estou a seguir o exemplo do meu pai, mas sempre com o estímulo da minha mãe. Sua mãe. A mãe como uma mestra feminina, divina, a mãe no aspecto A mãe como mater. mater, Pois exato. era isto que eu me estava Exato. mesmo para dizer. Sim. Pois. A mãe como mater. Eu sonho com ela, mas eu não sonho com ela, ela aparece-me. Exato. Eu também. Pois, É a faz minha parte mãe, de si. É a minha mãe. Faz parte de si. Não é só fazer parte, é uma entidade, é um ser que está capacitado no mundo espiritual para interagir consigo E para me proteger. e para proteger. Exatamente. Eu também tenho bastante isso com a minha mãe. Fazem sonhos, aparece, às vezes numa linguagem simbólica, que é para uma pessoa perceber isto. Os sonhos pedem uma nossa inteligência. A minha mãe. Aqui não sei. Mas lá no outro lado, onde entramos primeiro, tem lá a fotografia da minha mãe. Olha, e a vida depois da morte repetida de reencarnações já tem essa ideia ou não? O que é que acha? Acha que chega uma vida normalmente ou não? Qual é a sua ideia neste momento? A minha ideia é que depois da morte nós entramos na vida espiritual, Exato. sendo felizes, vivendo diretamente com Deus. É o que eu penso. Portanto, não há necessidade de reencarnação. Não. Pronto. Eu aí estou de acordo consigo, mas aí eu tenho um certo obstáculo. Eu creio que ninguém tem logo ligação com Deus. Nós podemos ter um certo vislumbre da divindade e dos seus mundos divinos, seja num alto cósmico, seja num interior, mas o comum dos mortais não tem essa ligação. O comum dos mortais não tem. Agora, algumas pessoas já têm mais essa presença e essa luz e já vão para planos de luz bons, mas chegar mesmo a estar no que será mesmo a divindade, eu acho que é preciso algum tempo para ascendermos. Portanto, a minha ideia é que nós, depois de morrermos, ainda temos que avançar. A nossa aspiração de conhecimento e de amor tem que continuar viva. Nós temos que aspirar ainda a avançar mais para a luz, mais para Deus. Por isso não tenho dúvidas. Sim. Simplesmente acho que fique já muito mais perto Ah, sim. e não mais abaixo. Ah, nada, claro. Sim, não vamos nada para infernos ou purgatórios dentro da terra ou debaixo da terra. Nada. Isso é verdade. Isso é um caminho de ascensão que nós temos aqui e que puxa bastante por nós, se queremos, e não se sabe tanto, não é? E a Igreja criou esta ideia que morre e dorme em paz à espera da ressurreição que há de vir um dia, e isso é uma grande ilusão. Eu não sou praticante, fundamentalmente porque eu acho que os praticantes estão muito abaixo daquilo que eu exijo para a relação com Deus, mesmo aqui. E o que é que são as coisas que exige mais? O que é que acha que é mais fundamental e importante para uma pessoa ter uma boa relação com Deus? Não ser hipócrita. Não, isso já se sabe, pois. Pois, claro.
Eu penso que é de facto este diálogo com Deus Sim. que eu no fundo tenho. Exato. E que o comum das pessoas. Mas não faz. esse diálogo com Deus é um diálogo de Eu falo com Deus sozinho. Não quer dizer que ele me responda, não é? Mas ele responde de outra maneira. Vai-me iluminando a consciência. Exato. Portanto, o falar é pôr as suas dúvidas, por exemplo, às vezes, quando tem alguma... Sim, claro. Por exemplo, E até confessar os meus pecados. confessar os seus pecados também diretamente. Isso é uma linha muito reformista. O Erasmo também era para essa linha. As minhas imperfeições, Também. que são muitas. Todos temos algo. Muitas não serão. Muitas não serão. Acho que não serão muitas, porque nós, no fundo, também temos apenas duas ou três imperfeições. Temos 2 ou 3 ou 4 imperfeições que podemos ter, não é? Básicas. Limitações. Exato, exato. Eu sinto isso. Sinto as minhas imperfeições de maneira muito clara. Mas, por exemplo, qual é que sente mais, que imperfeições é que sente mais ou que acha que existem mais na humanidade que obstaculizam? O que eu disse ao Bispo, quando ele falou comigo, Eu já estava à espera. E ele... E o Bispo concordou consigo ou não? Ele disse, o que é que ele disse? deve ter concordado que ele deu uma possibilidade de sair ao fim de 2 dias sem Eu problema. estava mesmo à espera desta resposta. Não, mas isso, veja, eu acho que isso não é imperfeição, não é imperfeição. Se nós estamos a... Os meus avós da Évora com as alunas, não é? Com a Lorete, por exemplo. Foi? Foi. Gostei sempre muito dela. Sim. E continuo a gostar. E de quem é que gostou mais em Évora? De todas as meninas que conheceu em Évora, de quem é que gostou mais? Se calhar foi a Rosete. Engraçado. Mas, por causa... A Rosete Chegadino. Sim. Ainda está viva a Rosete? Tá. Está, bravo. Mas qual era o predicado que sente mais? É a beleza do todo, de uma alma e corpo, ou é uma inteligência, ou é uma sensibilidade, é um não sei quê que uma pessoa sente? Qual é? Tudo. 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 Físico e psíquico. Física e psíquica. Espiritual. E espiritual. Se bem que o espiritual muitas vezes não seja tão perceptível. Mas dela sempre foi. Como? Sim, sim. E o que é que, por exemplo, que aspectos espirituais é que via nela mais, por exemplo? O gosto da poesia. O gosto da poesia, por Ela é exemplo. poetisa. É poetisa e tudo. Boa. Ela não diz que é poetisa. Ela, no fundo, tem a sua noção do que é a feminilidade e a masculinidade e não gosta lá de ser homem ou de ser mulher. Portanto, sente-se para além disso, não é? Já se sente como espírito quase que andrógino. Ela Oh, não é muito espiritual. não. Espiritual no sentido de vir a ser espiritualista, não. Ela era muito amiga também de um rapaz, o rapaz mais interessante que eu conheci na vida foi o Álvaro Lapa. Ah, sim, sim, sim. Esse era da Seara Nova, não é? O Álvaro Lapa escreveu... Não, não era esse Álvaro Lapa, não, então não. Mas deixou obra publicada? Como pintor. Ah, com pintura Álvaro Lapa. Ah, sim. Talvez. É Foi isso. para o Norte, para a Escola Superior de Belas Artes, e foi aí que morreu. Quando eu dei o doutoramento de Lojas Causa ao HK, neste dia às 8 horas fui ver televisão. Queria ver a cerimónia, mas a primeira notícia que apareceu foi que tinha morrido o Álvaro Lapa. Com poucos anos ainda, 50, 60. Bom, que idade é que eu tinha? Pois, não interessa também. Pois. A idade da minha amiga que havia, o Álvaro Lapa tinha a minha idade. Portanto, estou a falar nessa altura. Há uns 20 anos, 30, pois. Devia estar nos 50 e tal. 50 e tal. Pois. É Muito chato. novo ainda, muito novo ainda. Era um rapaz excepcional. Eu nunca conheci ninguém da literatura. Ele tem uma, na Câmara Municipal de Lisboa, tem lá uma sala qualquer dedicada a ele. Ah, sim. Boa. Mas foi sempre muito meu amigo o Álvaro Lapa. É verdade. Assim, Filho de um alcoólico que andava lá na Praça do Galo, alcoólico. Bom, não conheceu o Álvaro Lapa.
Pois, não, penso que não. Também foi aluno da Maria Beatriz, no liceu. Pois, mas como sabe, eu fazia uma vida Depois muito andou a direito, recatada. e não chegou propriamente a tirar curso nenhum. Não Mas era um chegou. rapaz fabuloso, em termos de inteligência, mas aquela inteligência que é já a inteligência quase espiritual, digamos. Bom. A chama E divina. aquele, o Lanhas, conheceu também o Lanhas ou não? Aquele arquiteto, o Lanhas e pintor, também era assim um bocadinho genial. Mas não bem. Não bem, pois. Mas sei quem foi. Exato. Não conheci bem. E da filosofia portuguesa, o que é que acha? Houve assim, destes todos da filosofia portuguesa, que tem convivido consigo, porque o Patrício tem sido uma pessoa também com certo diálogo e com uma certa ligação com a filosofia. Quem é que acha que tem assim mais valor ou que tem aspectos que serão mais perenes ou que têm mais, que vale a pena... Porque eu acabei por ter uma ligação maior foi com o Renato Epifânio. Com o Renato Epifânio, que já é muito novo, que é destes actuais, exato. Pois. Sim, mas pronto, esse não tem a dimensão dos antigos, não é? Por exemplo. Sei lá, o Álvaro Ribeiro, o Orlando Vitorino, o Santana Dionísio. Eu tive com o Álvaro Ribeiro uma vez ou duas, Sim. mas não muito. E o que é Porque que... eu nunca concordei completamente com aquele portuguesismo excessivo. Excessivo, da filosofia portuguesa, a filosofia portuguesa, pois era. E um bocado aristotelismo excessivo, não era? Sim. Li o livro dele, de Escola- 1943, gostei do livro. A escola formal era não? Sim. Sim, pois. Não é o problema da filosofia portuguesa, é o livro de 1943. Eu não sei como é que será esse, qual Essa é a deles. obra fundamental dele, quanto a mim. Mas qual é o título? O problema da filosofia portuguesa. Ah, talvez. Eu li Só algumas... estive com ele uma vez, mas ele tratou-me muito bem, foi muito simpático comigo. Bom, Mas eu nunca aderi, digamos, àquela linha tão radical dele. exato. Porque eu gosto de Portugal, sou um português fiel, mas quer dizer, não sou um nacionalista. Nada, pois. E o Quinto Império, o que é que acha, qual é a sua visão destes Quinto Impérios, que seja o Vieira, seja depois o Pessoa, seja depois mesmo o António Quadros e outros, criaram muito de Portugal e o Quinto Império, etc. O que é que lhe parece também? É uma mistificação de um mito que... Olha, eu tenho evoluído um bocadinho. Exato. Por exemplo, aqui há uns anos, eu tinha um juízo negativo do António Quadros Sim. e atualmente não tenho. Negativo porquê? Por ser demasiado patriota, era? Por ser demasiado patrioteiro. Patrioteiro, exato, pois. Mas no fundo, coitado, não é. E então, Ai, gostei agora muito de ouvir essa palavra, achei tão gira, nunca tinha ouvido. Mas é o que alguns são. Engraçado, sim, muito limitados, não é? Não é muito. não, quer dizer, ele não era nada limitado, o que era, tinha um tal amor a Portugal e tinha uma visão de Portugal ainda um bocado exagerada dos Templários e do Quinto Império, etc., que pintava aquilo como sendo uma missão. Mas uma coisa é ver o que dizem os apreciadores dos Templários e outra coisa é ver os Templários. Exatamente, coitados. São coisas diferentes. Exato, e os Templários não deixaram nada escrito, coitadinhos. Eu gosto imenso de ler coisas sobre os Templários e tenho cá. na minha Sim, eu biblioteca. conheço muitas. Agora, quer dizer, agora, os Templários não deixaram nada, sabe-se muito pouco. Há realmente o São Bernardo, aqueles elogios à nova ordem. Eu tenho o São Bernardo todo ali. Bravo, pois é. Está a vê-lo ali? O verde, Sim. os livros verdes. É da BAC espanhola, é? Sim. Pois. São Bernardo também, lá está, também andou a matar os hereges dos cátaros, não era? Ao mesmo tempo. O problema da igreja é que Não se esquecem de ter o nosso Santo António, todos nós muito apreciamos. também andou a pregar. Andou também metido nisso. Mas andou a pregar, esse não andou assim tão violento, pois é. Mas quer dizer, mas no fundo fez parte dos violentos. Acha que sim, que ainda foi um bocadinho. Acho. São aqueles erros que aqueles homens muito grandes cometeram e que eu penso que até este momento não cometi na minha vida. Que não? Aqueles erros de
hostilidade, Sim, digamos, das ideias. Eu até esse momento, não cometeu. não, até esse momento não tive sentimentos desses a respeito. Sentiu vontade de dar uma espadeirada no Roberto Carneiro, mas não deu. Mas não dei. Mas sentiu. E disse-lhe E disse mesmo, pois é. de caras, Claro. E homem? Como é que ele reagiu? ficou calado. Chinoca. Ele sabia que se me respondesse, eu respondia ainda pior. Pois. Pois é interessante isso. Eu já tinha pressentido que ele tinha queimado o Agostinho. E agora vejo que ele também o queimou assim. Pois é, há muito esse género de coisas. É fatal. Eu estou a ver, por exemplo, um dos grandes mestres. Ele a mim não me queimou. Queimou O projeto. o projeto. Que era Exato. um projeto importante para o país. Ora bem. Sim. Isso é que é fatal. E agora, como é que acha esta educação que está agora? O que é que lhe parece? O sistema geral, o que é que parece? Está fraquinho ou está médio? Ou o que é que acha que isto está? Está Bérdio. Bérlio? Mérdio. Médio. Mérdio. Sim. Gostei também. Muito obrigada. Isto para quem foi uma professora das muitas. Estão empenhadas e dedicadas. E como discípulas da Serpa Branco, não é? E Como diz eu como professor, não é? Sim. Sabe que eu não fui um professor médio. Não. Pois é. É exceção. Não, e isto agora, com esta... Grande exceção. Eu tenho consciência disso. Tem, e muito bem que tem. Sim. Muito bem que tem. Sabe que eu fiz uma apresentação, se é que posso aqui interromper um bocadinho. Força, diga. Fiz uma... Diga. A minha terceira apresentação neste programa que tenho estado de doutoramento, lembra-se que eu lhe contei que estou no doutoramento, foi naquela sala do Conselho Científico, onde tem um quadro seu também entre os grandes reitores. Tem. Olha, desculpa, agora tenho que dizer uma coisa, acho que é o quadro mais fiel à lealdade científica e a uma santidade que ali não existe. Entendo o que eu estou a dizer. Não sei se... Com toda a modéstia, posso dizer que sim. Pois. Não existe ali nada disso. Nem no olhar das pessoas, nem naquele pouquinho que eu... Nos atuais ou nos outros quadros? Anteriores. Nos anteriores. Mas que a gente conheceu. Antes. Mas deve ter havido um ou dois com algumas qualidades também, não? Houve aquele fundador da Escola de Belas Artes como reitor, que é o Araújo, não foi? O Jorge Araújo. Pois, teve o seu interesse, mas... Sim. Mas para mim, como pessoa, não... Mas era o homem que teve um grande defeito ali, embora ele tenha depois superado isso. Nós damos muito bem neste momento e damos sempre. Que era a tendência para o totalitarismo comunista. Pois, coitados. Que era uma reação ao salazarismo, mas que depois tornava também uma limitação muito grande. Não é? Eu ainda conheci foi a mãe dela. Ela morava em Lisboa, Carvalho Araújo, conhece essa rua? Sim. A minha escola era ao pé. Aquela escola que fica a seguir em cima. Havia duas escolas. A feminina, que era a 144, e a masculina, que era a 142, que foi onde eu andei. E, portanto, o Jorge Araújo não é mau rapaz. E no que diz respeito, mesmo depois de eu ser reitor, ainda me procurou chatear-me uma vez, não de baixo, mas procurou chatear-me lá numa reunião nossa, mas eu respondi-lhe à letra, à Benfica, digamos assim. E ele calou-se um bocadinho. Ficou logo aninhado. Não, respeitou. Mas somos amigos. Claro. Vai ver aqui o meu iPad e ele manda-me mensagens. Claro. Boa. Muito bem. Agora, de facto, a educação hoje, com este aumento tremendo da valência e da intermediarização digital,
perdeu muito também do lado humanista, não é? Eu nem sei como é que está a educação hoje, Exato. mas tenho a impressão que está uma merda. Exatamente, pois é. Depois, se os pais não dão em casa também, isto fica tudo sujeito ao brainwash dos meios de informação e das televisões e disto tudo, que é uma coisa... Há uma anedota relativamente recente sobre esta nova vaga de ensino à distância. Eu achei o máximo. Quando foi à altura de saber das avaliações, um encarregado de educação terá dito assim: deixa-me cá ver qual é que foi a minha nota. Pronto. Não Eu sabemos neste como é que momento isto vai do continuar. assunto, Como? mas aquilo que vou percebendo Sim. é que realmente nós estamos a passar por uma crise profundíssima da educação portuguesa. Muito. Dá muitos anos a esta parte, não é? Sim. Não, mas esta parte agora é mais forte ainda, agora Claro. com este aumento tecnológico e agora ainda por cima com o Covid, isto agora deve ser o caos total, Nós não é? vivemos ainda no liceu, como adulto sabe, uma época completamente diferente. Completamente. Porque a dona Beatriz, eu, o marido, Sim, o professor Miranda. o professor Miranda, Sim, que chegou a ser também meu professor. era o meu pai Miranda, Ah, sim. Lindo, lindo. Alberto Miranda. Sim. A professora Celeste, Sim. a mulher dele, Era a mulher dele. também foi minha professora na área das artes. Sim. Foi ela que, uma das que me desabrochou muito para este mundo artístico. Antigamente, talvez as pessoas tivessem exatamente as tais forças da alma mais harmoniosas e mais ainda numa linha quase renascentista de haver alguns seres que conseguiam congregar ali um buquê de flores de grande sabedoria e darem a cheirar às outras pessoas. Teve uma qualidade importante, foi a vocação musical. E também essa parte. Porque sabes que eu leio a música diretamente. Boa. Eu escrevo a música diretamente. Boa. Com a guitarra escrevo com palavras. E tem músicas da sua autoria? Tem. Fantástico. E poetadas ou é só mesmo uma parte musical? Não tem a parte do poema e a música. Ah, que interessante. Oh, mar salgado. Esta é uma canção minha. Sim, diga. Mas tem Oh, voz. mar salgado. Oh, mar salgado, quando do teu sal são lágrimas de Portugal, são lágrimas de Portugal. Pude cruzar, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezar, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso mar, para que fosses nosso mar. Essa é uma canção minha. Não sabia que esta canção que era sua. É. Fantástico. Não, isto é um poema, exato, poema de uma pessoa posto Musical. em... Exato. Sim, musicado. Só que o mar agora, coitado, é só plásticos e porcarias. Agora aí tem 4 vogos. É. Oh, faz o do mar salgado, quanto do teu sal. Oh, mar salgado, quanto do teu sal. É 4 vogos. Eu compus e 4 vogos mistas. Claro. Lindo. Eu penso que sim. Sim. Mas esse poema, hoje em dia, não é um bocadinho nacionalista? Qual é a sua ideia em relação à entidade de Portugal? A entidade de Portugal existe graças a um culto histórico que nós podemos manter
face sobretudo a esta tendência federacionalista da União Europeia, não é? Em que cada vez mais as nacionalidades se vão diminuindo, ou considera que, de facto, invisivelmente existe um Portugal que tem os seus seres, as suas forças, etc. Eu penso que a relação de Portugal com o oceano Sim. é qualquer coisa extraordinária. Sim. E que nós temos orgulho, devemos ter orgulho nisso. Embora também tenhamos cometido muitos erros. Também tínhamos feito algumas violências. O terrível Não é possível fazer nada como humano sem erros. Exato. Sim. Sim, a epopeia dos descobrimentos teve alguns excessos de violência aqui e acolá, ou de fanatismo religioso, mas também teve grandes momentos de grande comunhão, não é? Sim, senhora, já fizemos aqui uma boa conversa que... Querem vir o resto mais bastante? Vamos ver aí a casa. Para ver sobre Eu não digo nada. Para ver lá a parte da biblioteca principal. Já são horas muito avançadas, professor. A biblioteca, o que é Que que... horas é que costuma jantar? Que horas são? Já são 6h20. Não, ainda tem para mim tempo. está bem. Está bem. Veja lá. Eu nunca me deito antes das 4, 5 da manhã. É lá. Então, mas não tem sono? Não, Isso é bom. Isso é muito bom. Mas foi sempre assim. sempre. Ah, bom, então. E depois levanta lá para o meio-dia, mais ou menos. Eu volto mais 9 da manhã para me dar a comida e tal. E depois eu volto para a cama. Descansa um bocadinho, está ali. Descansa um bocadinho e tal. Aí recebe uns sonhos, às vezes algumas mensagens. Os sonhos é durante a noite. É mesmo durante a noite, depois. É curioso. Esta atividade onírica é muito curiosa. Posso desgostar da fotografia da vida. Vamos a isso. Sim, vamos. Vamos